pronto para estudarmos mais um capítulo da Bíblia hoje? Esse é o programa Reavivados por Sua Palavra. A gente estuda aqui um capítulo na sequência, 1189 capítulos da Bíblia, estudando um por dia, um processo que a Igreja Adventista já faz pela quarta vez. Olha que interessante, o mundo todo é incentivado para estudar o mesmo capítulo. Então tem gente aí no mundo todo estudando o capítulo 8 de Gênesis hoje, como você que está aí. E eu espero que você que está chegando agora também, que não conhecia Novo Tempo, não conhecia o programa, mas está ligado conosco, fique para estudarmos juntos a palavra de Deus e para crescermos espiritualmente no relacionamento com Deus. Isso é fundamental. Nós temos a oportunidade também aqui de oferecer para você um brinde da Novo Tempo, um brinde sempre com um propósito muito forte. A gente oferece para você aquilo que pode ajudar você a crescer espiritualmente. A revista Esperança Novo Tempo, ela traz sempre um guia de estudo diferente, sempre a Bíblia é a base de todos os nossos estudos aqui, claro, né? Esse é o nosso grande objetivo. E essa revista, olha o título dela, Céu ou Inferno, Salvo ou Perdido, é nesse sentido. Já na primeira lição, o autor aqui vem explicando para a gente o que é inferno. Alguns têm uma ideia equivocada e não bíblica, então aqui a ideia bíblica de inferno, o que é quando acontece, né? Você vai saber. Também fala sobre salvação, justificação pela fé, glorificação, santificação, perdão, são temas importantíssimos que abordam a salvação, muito importante. Minhas obras são importantes para eu ser salvo? Você vai ver aqui também. Basta escrever para este WhatsApp aqui, colocando revista, céu ou inferno, através do programa Reavivados. Basta você fazer isso, você vai receber a revista aí pelo correio, tá bom? E pode anotar o telefone para passar para os amigos também, vamos estudar a Bíblia. Aí você se torna um missionário, né? Uma missionária. Um privilégio grande estudar esse material que é gratuito. E ele é gratuito por causa dos Anjos da Esperança. Um grupo de pessoas especiais que, através das suas doações, nos ajudam a pregar o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. Tem gente no mundo inteiro aí ouvindo, através das mídias sociais, a palavra de Deus. Quer se aliar a este grupo, quer fazer parte deste grupo, é muito simples, mande uma mensagem para este outro WhatsApp que aparece aqui. Tá ok? Aí você vai saber como se tornar um anjo da esperança. Nós vamos para um intervalo rápido e na volta o capítulo 8 de Gênesis. Não saia daí. O programa Reavivados por Sua Palavra está de volta com o capítulo 8 de Gênesis. Estamos estudando um capítulo atrás do outro. Nós queremos convidar você para continuar com a gente. Bem-vindo você que chegou agora, não é? Está a primeira vez, está acessando aqui este canal, seja pela televisão ou pelas mídias sociais. Você é muito bem-vindo. Convido você para estar com a gente até o final, estudando a palavra de Deus. Estamos começando aí Gênesis, né? Já o capítulo 8. Queremos que você fique com a gente até Apocalipse 22. É muito bom estudar a Bíblia, viu? Isso dá uma nova visão para a gente, vale a pena. Eu estou aqui para animar você a estudar a palavra de Deus. Estamos lá no YouTube, temos um canal Reavivados por Sua Palavra, NT. Temos lá uns 560 mil, mais ou menos, inscritos. Queremos chegar aos 600 mil, segundo aí o que puder ser feito. Quanto mais gente vai ver o canal e a gente estuda a Bíblia, um capítulo de cada vez, 1189 capítulos. Quero convidar você. Ali temos uma comunidade maravilhosa, muito querida, fazem pedidos de oração, uns oram pelos outros. É comum você ver ali um pedido de oração e lá embaixo uma resposta, estou orando por você. E isso daí dá uma alegria na gente, você nem imagina como isso nos anima, como isso nos alegra. Tem várias pessoas lá, eu notei alguns nomes aqui, a Célia Moura
faz pedidos de oração, a Valda Oliveira também, nós já passamos o nome dela aqui, ela sempre faz um pedido de oração por ali. A Laudiceia também, então convidamos você para orar por essas pessoas, pela Célia, pela Valda, pela Laudiceia e tantos outros nomes que aparecem ali, são muito bem-vindos. Um abraço forte para você. Recebemos aí gente de todas as partes do Brasil, não é? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, do norte do Brasil, do Mato Grosso agora, né? Eu moro ali em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, várias pessoas, olha, eu moro aqui também, qual é a igreja que o senhor frequenta? Estamos frequentando lá o Viva a Vida. Um abraço para os nossos queridos irmãos ali nessa comunidade Viva a Vida. Vamos orar por essas pessoas? Vamos orar por todos nós, por você que está aí conosco. Põe a mão no coração. Senhor Deus, nós oramos confiantes na Tua palavra. Nós não temos nenhum mérito para receber nenhuma bênção Tua, mas o Senhor nos dá de graça a salvação em Cristo, a misericórdia, o perdão, a paz, e queremos isso. Mas também em nosso coração alguns pedidos de filhinhos dependentes do Senhor, talvez alguém doente na família, a gente mesmo, alguém que precisa de um apoio financeiro, trabalho, relacionamento bom e positivo na família. Abençoe essas pessoas, Pai, que a palavra possa ajudá-las a enxergar novos caminhos, como é o tema de hoje, novos recomeços, novos caminhos, recomeços na vida. Em nome de Jesus, abençoa cada um desses pedidos. Amém. Muito bem, então vamos lá. O capítulo 8 aqui do nosso livro de Gênesis, eu coloquei como título aqui, Deus dos recomeços. Deus dos recomeços. Você acredita que sua vida pode mudar? Você acredita que ela não precisa continuar assim para sempre? Então tome algumas decisões. Uma delas é colocar a palavra no coração. A nova perspectiva que a Bíblia vai dar para você vai mudar muito o seu olhar em relação às coisas que estão lá, constantemente batendo à porta do seu coração, da sua vida, da sua família, coisas desagradáveis, coisas até agradáveis que não fazem bem. Então, importante é você pensar nos recomeços. Quando isso deve ser buscado? Todo dia. Todo dia é um dia para recomeçar, olha só. É o que Deus faz comigo, com você. Ele nos dá essa oportunidade para recomeçarmos. Não é só não cometer os mesmos erros de ontem, não é só isso, né? Mas é ter uma vida mais eficiente na relação com Deus. A vida mais eficiente na relação com Deus vai fazer as coisas periféricas se encaixar, a gente vai entender melhor. Algumas não vão ser mudadas de maneira nenhuma, mas você vai entendê-las de outra maneira, de outro jeito. Então, fica com a gente aqui, os recomeços. A história é de Noé, né? Já passamos aí pela história de Adão, a história de Noé e assim por diante. Há várias histórias dando esse background para o povo daquela época, dando essa base para nós também. A história, o começo, o livro dos começos. Já vimos que Noé entra na arca com a sua família, aguarda uma semana, os animais vêm, a porta se fecha, a água cai 40 dias. A água fica na terra por 150 dias depois disso. Olha lá, já passamos de meio ano aqui. Noé com os animais ali dentro da arca, se eram pequenos ou se eram grandes, Deus estava controlando todas as coisas. Aquela arca não afundaria de jeito nenhum. Era o plano de Deus para salvar a humanidade. Para salvar, é a oportunidade de Deus para salvar a humanidade. E aqui então, uma palavra bem bacana, lá em Êxodo 8, 20, aparece essa palavra também. Lembrou-se, lembra-te lá. Mas lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos, de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Mas não é porque Deus tinha se esquecido de Noé, né? Mas Deus está fazendo um monte de coisa, tem um barquinho lá rolando. Não foi nada disso. Noé lembrou-se Deus no momento certo. As águas tinham que baixar. E as águas iriam baixar.
Então Deus fechou as fontes do abismo e também as comportas do céu. E as copiosas chuvas do céu, a copiosa chuva do céu, no singular, né, se deteve. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguando ao cabo de 150 dias, que foi mencionado aqui embaixo, no último capítulo, no último verso. Então, lá pelo dia 17, daqui até o dia, né? O dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas do Arará. É onde está localizada a Armênia. Né? A Armênia. Muita gente diz que já encontrou a arca, encontraram pedaços da arca, mas esse não é o nosso problema, porque isso tem que ser aceito pela fé. Você acha que as pessoas elas iriam acreditar mais se vissem um pedaço da arca? Elas poderiam dar outras milhares de sugestões negativas. Não é isso que Deus quer. Deus não quer provar, senão a arca da aliança também apareceria, senão tantas outras coisas, né? Apareceriam para confirmar. O que Deus precisa e o elemento que Deus usa para a nossa relação com Ele é a fé. E a fé vem pelo conhecimento, pela confiança e pela entrega. Mais do que pela aparição de um pedaço de madeira. Tem muitas expedições que foram para lá, há lugares que mostram fotos de satélite, que parece que é uma arca que ficou ali e tal. Isso não é importante. Uma vez minha avó, que pertencia à igreja romana, veio para casa e trouxe um pedacinho de madeira assim cortadinha, parecia um biscoito, ou uma bolacha aí, não é biscoito, é melhor, né? Assim redondinho, ela disse assim, olha, eu trouxe um pedaço da cruz de Cristo. Bom, é óbvio que dá para ver que não era um pedaço da cruz de Cristo, porque era redondinho, era pequenininho, e ela guardou aquilo como se fosse um relicário, é a cruz de Cristo. Mais importante do que ter a cruz ali, um pedaço da cruz, né? Ou a cruz pendurada em algum lugar, ou é ter a cruz no coração. E esse é o fundamento da religião. Então a arca, um pedaço da arca lá na Armênia, que sobem, não tem guerra ali, que não tem guerra, quando que tem, isso não importa para nós. Deus vai fazer as coisas aparecerem quando Ele quiser. E a gente estava discutindo aqui um pouquinho sobre a questão da arqueologia, né? Tem tantas coisas vão acontecer aí que a gente vai... Mas vão acontecer aí no final das coisas, no final dos tempos. Você tem aí baleias no deserto, você tem peixes em cima de montanhas, você tem árvores onde não nasciam árvores, ou petrificadas, né? O dilúvio foi uma coisa... Então alguns dizem, não, o dilúvio aconteceu só num lugar, isso é muito improvável. Só encheu ali, pá, então é muito improvável. Porque a terra é redonda, a água vai se escoar, não é? E há muitas evidências nesse sentido, mas a fé é maior e deve ser maior do que todas elas, precisa ser maior. Precisa ser maior. E as águas foram minguando, minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram o cimo dos montes, dia 1º do 10º mês, desde que eles entraram na arca. Noé então solta um corvo. Depois de 40 dias abriu Noé a janela e soltou um corvo. O corvo ia e voltava, não é? Até que se secaram as águas sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a gente conhece bem a pomba da paz, né? Tem um biquinho lá, uma folha de oliveira, e ele soltou a pomba, aí já tinha passado mais ou menos quase um ano, né? Mas a pomba, não achando onde pousar, voltou, tornou a ele. Mais 7 dias ele soltou, ela veio com uma folhinha, um brotinho de oliveira no biquinho. E assim Noé viu que a água tinha minguado sobre a terra. O verso 12, então esperou mais 7 dias. Tudo, essa questão de 7 dias era um ritual, né? E soltou a pomba e ela não voltou mais para ele. Noé e sua família agora fazem uma coisa muito importante. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, de quem? De Noé, certo? As águas secaram sobre a terra.
Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. Ele desceu, e aos 27 dias do segundo mês ele desce. Ele espera mais um tempo. Se você for contar aqui o tempo, dá 1 ano e 10 dias. Porque no 17º dia do segundo mês, tudo aconteceu. Olha quanto tempo, ele ficou 1 ano e tal ali dentro com os animais. Isso é uma providência divina. Noé sai da arca, foi a orientação de Deus, sai da arca, Noé, tua mulher, teus filhos, as mulheres dos teus filhos, os animais que estão contigo. Era muita gente, vão comer o quê, né? Umas verduras lá, o pasto, alguma coisa assim. Saiu Noé, verso 18. Para sair, vão sair. Noé com seus filhos, mulher, e a Bíblia repete aqui, também saíram todos os animais da arca, répteis que se movem segundo suas famílias. E Noé faz uma coisa maravilhosa. Noé ergue um altar. Ergue um altar. Então, a terra toda tinha 8 pessoas que serviam a Deus. A terra teve um outro momento, 2 pessoas serviam a Deus sem pecado, que eram Adão e Eva. E aqui são 8 pessoas que tinham pecado, lógico, eram pecadoras, depois do pecado, que serviram a Deus. A totalidade da terra se ajoelha diante do Deus que mantém todas as coisas. Embora tudo tenha sido destruído, esse vento pode ter levado cadáveres, aí tem várias teorias sobre isso. Embora tudo isso tenha acontecido, Deus preserva uma semente. Ele preserva a semente e vê que o seu ato não foi injusto, foi justo, mas ele não terminaria mais o mundo dessa forma. Aqui Noé levanta um altar, toma de animais limpos e de aves limpas e ofereceu um holocausto ali naquele altar. E a expressão bonita aqui não é um cheiro de churrascaria, não é isso, né? Um cheiro de churrasco, é muito mais do que isso, é a atitude que Noé teve de a primeira coisa que foi feita foi na direção do Senhor. Noé não disse, Senhor, eu estou muito bravo, foi 1 ano, eu achei que seriam uns 15, 20 dias, aí, 40 dias, mas 1 ano, 1 ano e 10 dias, não. Noé não faz isso, ele era um homem íntegro e justo, ele obedecia a Deus. Ali por 2 vezes a gente lê aqui, que ele obedeceu a Deus e fez tudo conforme Deus tinha dito para ele. Foi obediente, mesmo que seja uma coisa estranha, obedeça a Deus. Mesmo que seja estranho hoje manter-se virgem até o casamento, isso é estranho hoje. Isso é estranho. As pessoas mal se conhecem e vão para a cama. É estranho você não vestir a roupa que todo mundo veste. É estranho. Mas isso é bom para mim? É estranho você viver numa sociedade que levar vantagem é importante. Você vai vender um carro, você quer vender por mais do que dar uma ajeitada no carro para ele parecer mais novo, e você vende um carro velho que parece mais novo. E você que compra, quer comprar pelo menor preço, não se importa se a pessoa está enforcada financeiramente, você quer comprar para você sair por aí dizendo assim, paguei 20 mil a menos. Esse mundo é assim. Esse mundo é assim. Mas é neste mundo que Deus trabalha para as pessoas terem seus corações na sua mão, nas suas mãos. É o objetivo de Deus isso. Então Noé, como primeira coisa, faz uma coisa estranha que é matar os animais que estavam na arca, por isso que eram 7, e animais limpos, ele ofereceu a Deus. Quando Deus lhe pediu alguma coisa, por mais estranha que seja, faz uma arca. Faça porque é a vontade dele. Não vai ser estranha depois que tudo terminar. Não vai ser. Mantenha-se fiel à sua esposa. Isso é estranho hoje, não é? Mas tem valores aqui. A família é beneficiada. O exemplo é beneficiado. O Senhor, então, aspirou o suave cheiro. Ele aspirou, não que, que bom, estou fazendo um churrasco. Não era isso. Atitude, o aspirar o cheiro tem que ver mais com atitude
de Noé do que com propriamente o animal. Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo o vivente como fiz. Agora eu vou mudar o plano. Não vou mais usar esse método. Esse método foi doloroso, foi radical, mas necessário. O ciclo da natureza não será mais interrompido. Por isso que hoje o mundo tem as marcas do dilúvio. Não dá para negar isso. O mundo tem as marcas. Rochas que não poderiam aparecer em cima, aparecem lá em cima, a milhares de metros de altura. Deus não vai mais fazer cessar ou interromper o ciclo da natureza. E é isso que ele diz aqui. Enquanto a terra durar, vai ter sementeira, ceifa, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Eu não vou mais interferir nisso. Aqui, não que ele se arrependeu, não devia ter feito, não. É uma questão de vida ou morte. Não é? O diabo ele foi longe, foi o ponto que ele foi mais longe na história. Depois ele não consegue ir a esse ponto, porque Deus o limita. A Bíblia diz que Deus está segurando os 4 ventos da terra. O mal não vai fazer o que quer. Não é? Deus tem esta visão. Então, meu querido, minha querida, você tem a opção de recomeçar sua vida hoje. Não importa em que ponto você parou. Deus quer dar continuidade para a sua vida, para lhe dar dia e noite, para dar frio e calor, para que a vida continue, não quebrar esse ciclo maravilhoso que Deus coloca diante das pessoas para aceitá-lo como seu Salvador. Então, convido você para aceitar a Cristo, para colocá-lo em sua vida, deixar Ele dirigir, mesmo que seja uma coisa estranha, faça, é a vontade de Deus. Vai ter repercussões muito boas e positivas. Ore comigo agora. Pai amado, nós te agradecemos pelas coisas que o Senhor coloca na palavra aqui, para a gente aprender que o Senhor está conosco, é o Deus dos recomeços. Nós queremos recomeçar todos os dias na Tua presença, crescendo na relação contigo. Em nome de Jesus, amém. Bom, o capítulo de hoje, termina por aqui, lógico que tem muito mais coisas para falar. Amanhã é o capítulo 9, a aliança que Deus faz com Noé. Muito importante esse capítulo aqui, gostaria que você não perdesse, tá bom? Eu te encontro amanhã com o capítulo 9. E você pode continuar assistindo a programação da TV Novo Tempo, agora, por exemplo, com a ilustração desse capítulo. Um abraço para você. Recentemente, em uma campanha de doação de roupas feitas por uma igreja adventista, fiquei surpreso com o anúncio: doe somente roupas que alguém possa usar. Curioso com o aviso, perguntei à organizadora do evento, a qual me explicou que muitas pessoas doavam peças sem nenhum tipo de condição de uso. Sapatos furados, roupas rasgadas. É como se a doação fosse um descarte de coisas que não prestavam mais. Porém, o objetivo real era ofertar algo que realmente fosse útil. Presentear alguém com algo que o doador usaria. Este interessante princípio me fez lembrar do capítulo 8 do livro de Gênesis. Enquanto que Gênesis 7 mostra um cenário de destruição por conta do dilúvio, Gênesis 8 fala de renovação e de restauração. Neste capítulo lemos que as fontes do grande abismo que foram abertas são trancadas. As janelas do céu para o derramamento da chuva são fechadas. Toda a terra recupera sua vegetação, e Noé e sua família são retirados da arca depois de terem permanecido nela pelo período de mais de 1 ano. Porém, é interessante notar a primeira atitude de Noé ao sair da arca. No verso 20 lemos: Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocausto sobre o altar. O primeiro ato de Noé, depois de sair da arca, foi adorar a Deus através do sacrifício. Mas eu gostaria de destacar que esta oferta cobrou um preço muito alto. Lembra-se que naquele contexto, haviam poucos animais vivos no planeta. Com apenas 7 de cada animal na arca, Noé arriscou a extinção ao sacrificar alguns desses animais. O bom senso teria dito: poupe-os, pois você pode precisar deles. Mas a graça falou mais alto, e Noé entendeu que diante do enorme livramento que recebera, aquele sacrifício era pequeno. Sabe, esta cena me lembra que os cristãos são chamados a oferecer a Deus sacrifícios que custam alguma coisa.
pois são sacrifícios caros que agradam a Deus, pois mostram que Ele está acima de tudo que temos. Isso me faz lembrar de uma bela história que li uns anos atrás na revista Super Interessante sobre um pai que decidiu ensinar valores humanos para seu filho de 5 anos. No Natal, o menino bateu a porta pedindo esmola. O pai disse ao filho: "Dê a ele um de seus brinquedos." O garoto pegou um que nem usava mais, porém o pai lhe disse: "Não, dê a ele um dos seus melhores brinquedos." O filho resistiu e chorou, até que, muito triste, pegou um dos seus brinquedos que mais gostava e deu ao mendigo. Quando voltou, estava radiante e disse: "Pai, posso fazer isso de novo?" Naquele dia, o menino descobriu o prazer de doar o que nos é caro, pois assim quem recebe sabe que de fato nossa oferta partiu de um coração disposto a sacrificar.